Era uma vez um mundo onde os livros ganham vida. Você está no canal Infantil Contos e Literatura. A literatura narrada, onde cada história é contada com emoção, imaginação e fidelidade aos grandes clássicos. Prepare-se para viver aventuras incríveis, descobrir personagens inesquecíveis e mergulhar nos maiores contos da literatura. Começa agora! Mais uma história que vai encantar seu coração. Acompanhe agora no canal Contos e Literatura mais uma emocionante literatura narrada. História de hoje, Pinóquio. Imagine um pedaço de madeira comum, esquecido em um canto, sem valor, sem vida, até que, de repente, ele se torna algo extraordinário. Imagine se esse pedaço de madeira pudesse falar, sentir e até cometer erros, como qualquer criança. E se essa história, escrita há mais de um século, ainda tivesse o poder de nos ensinar algo profundo hoje. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao canal Infantil Contos e Literatura. Hoje você vai embarcar em uma jornada emocionante. A história que você vai ouvir é uma adaptação fiel do livro As Aventuras de Pinóquio, escrito por Carlo Collodi em 1883. Prepare-se, porque essa não é apenas a história de um boneco de madeira, é a história de escolhas, consequências e do significado de se tornar melhor. Tudo começa em uma pequena vila na Itália, onde vivia um humilde carpinteiro chamado Geppetto. Ele era um homem simples, de coração bondoso, que vivia sozinho e sonhava em ter um filho para amar e cuidar. Certo dia, Geppetto encontrou um pedaço de madeira muito peculiar. Assim que começou a trabalhar nele, percebeu algo estranho. O pedaço de madeira parecia reagir, era como se tivesse vida própria. Mesmo surpreso, ele decidiu continuar com muito cuidado. Começou a esculpir. Primeiro a cabeça, depois o corpo, os braços, as pernas, até que finalmente criou um boneco completo. Ele o olhou com carinho e disse: "Seu nome será Pinóquio." Mas o que aconteceu em seguida foi algo que Geppetto jamais poderia imaginar. Assim que terminou de esculpir, o boneco começou a se mover. Seus olhos piscaram, sua boca se abriu e começou a falar. Pinóquio estava vivo. No início, tudo parecia um sonho. Geppetto ficou emocionado. Finalmente ele tinha um filho. Mas essa alegria logo começou a se misturar com preocupação. Pinóquio, ele não era como uma criança comum. Ele era impulsivo e desobediente. Assim que aprendeu a andar, saiu correndo pela casa, derrubando coisas, sem ouvir nada do que Geppetto dizia. Geppetto mesmo assim decidiu fazer o melhor que podia. No dia seguinte, tomou uma decisão. Pinóquio precisava ir à escola. Mesmo sendo pobre, Geppetto vendeu seu próprio casaco para comprar um livro para o menino. Era um gesto de amor profundo, mas Pinóquio ainda não entendia isso. Com o livro nas mãos, ele saiu de casa prometendo que iria estudar. No entanto, no caminho algo chamou sua atenção. Música, risadas, um teatro de marionetes. A curiosidade falou mais alto. Sem pensar duas vezes, Pinóquio esqueceu a escola e decidiu entrar no teatro. Ele vendeu o livro apenas para assistir ao espetáculo. E ali, no meio das marionetes, algo inesperado aconteceu. Assim que subiu ao palco, os outros bonecos o reconheceram como um deles. Mas nem tudo era alegria. O dono do teatro, um homem severo e assustador, observava tudo com atenção. Ele não via Pinóquio como uma criança, mas como uma oportunidade. E é aqui que a história começa a mostrar seu lado desafiador. Cada escolha de Pinóquio começa a trazer consequências e ele ainda não está preparado para lidar com elas. Agora me diga, o que você faria no lugar dele? Seguiria o caminho certo ou se deixaria levar pelas distrações? Agora, você vai descobrir o que acontece com Pinóquio dentro desse teatro e como suas decisões o colocam em situações perigosas. A história continua e, naquele teatro de marionetes, o destino de Pinóquio começa a tomar um rumo ainda mais inesperado. O dono do teatro, um homem imponente e de aparência assustadora, observa cada movimento do pequeno boneco. Seu olhar é duro, sua presença impõe medo, e por um instante, tudo parece perdido. Pinóquio, que até então estava encantado com a festa, começa a perceber que sua escolha teve consequências. Ele não estava mais no controle. O dono do teatro se aproxima lentamente. Sua voz ecoa pelo salão silencioso. Ele não demonstra compaixão, apenas interesse. Ao ouvir a história de Pinóquio e de seu pai, Geppetto, o homem muda sua expressão. Há um momento de reflexão. Ao saber que Geppetto havia vendido o próprio casaco para comprar um livro, algo diferente acontece. Em vez de puni-lo,
ele decide libertá-lo. Mais do que isso, entrega algumas moedas de ouro para que Pinóquio leve ao seu pai. É uma nova chance, um recomeço, né? Pinóquio, emocionado, promete voltar para casa e fazer o que é certo. Ele segura as moedas com cuidado e segue seu caminho. Mas o caminho não é tão simples. No meio da estrada, ele encontra duas figuras misteriosas, uma raposa e um gato. Eles parecem amigáveis, falam com suavidade, mas há algo em suas palavras que não soa completamente verdadeiro. Eles perguntam sobre as moedas. Pinóquio, inocente, conta tudo. Eles apresentam uma ideia tentadora, o campo dos milagres. Dizem que se ele plantar suas moedas, elas se transformarão em uma árvore cheia de ouro. Pinóquio hesita. Ele se lembra de Gepeto e do sacrifício feito, mas a ideia de ter ainda mais dinheiro para surpreender seu pai fala mais alto. E ele decide confiar neles. Essa decisão muda tudo. Os três seguem juntos por um caminho cada vez mais estranho. A estrada se torna silenciosa, escura, e pouco a pouco a sensação de perigo começa a crescer, até que, em um momento inesperado, a raposa e o gato revelam sua verdadeira intenção. Eles queriam roubar as moedas. Pinóquio tenta fugir, mas é tarde demais. Ele é enganado e deixado sozinho, sem entender como chegou até ali. Pela primeira vez, Pinóquio enfrenta as consequências de sua ingenuidade. Ele percebe que nem todos dizem a verdade. Cansado e perdido, Pinóquio continua andando. E é nesse momento que algo mágico acontece. Uma figura especial aparece. A fada, ela representa orientação, verdade e responsabilidade. A fada o acolhe, cuida dele. Mas também o questiona, pergunta sobre as moedas e o que aconteceu. Pinóquio mente, tenta esconder seus erros, como se isso pudesse apagá-los. Mas algo extraordinário acontece. Cada vez que ele mente, seu nariz começa a crescer, primeiro um pouco, depois mais, até que se torna impossível ignorar. É uma representação clara de que a verdade sempre encontra uma forma de aparecer. Pinóquio, envergonhado, percebe que não pode fugir de seus erros. E então, ele decide dizer a verdade. A fada, ao ouvir sua confissão, o ajuda, seu nariz volta ao normal. Ela lhe dá um conselho. Haja com honestidade e coragem. Agora me diga, você já tomou uma decisão que parecia boa no momento, mas depois trouxe problemas? A jornada de Pinóquio vai se tornar ainda mais intensa, com novos desafios e tentações. A jornada de Pinóquio continua, e agora cada passo que ele dá parece carregado de lições que ainda não foram completamente aprendidas. Mesmo após o encontro com a fada e o momento em que percebeu o peso de suas mentiras, o caminho ainda está repleto de desafios e tentações. Pinóquio segue sua jornada com a promessa de voltar para casa e fazer o que é certo. Por um tempo, ele realmente tenta. Ele se lembra das palavras da fada, do carinho de Gepeto e do quanto precisa mudar, mas o mundo ao seu redor continua cheio de distrações. E é nesse momento que ele encontra um novo personagem, um menino chamado Pavio. Diferente de tudo o que Pinóquio havia visto, Pavio parecia livre. Ele não falava de escola, não falava de responsabilidades, apenas de diversão. Ele conta sobre um lugar incrível chamado Terra dos Brinquedos. Um lugar onde crianças podem brincar o dia inteiro, sem regras, sem obrigações, sem limites. Nenhuma escola, nenhum dever, apenas diversão. Para Pinóquio, aquilo soa como um sonho. Ele ainda não estava preparado para resistir a esse tipo de tentação. A ideia parecia irresistível. E mais uma vez, ele faz uma escolha, decide seguir Pavio. Os dois embarcam rumo à Terra dos Brinquedos e no início tudo parece perfeito. Risadas, jogos, alegria, um ambiente onde ninguém repreende, ninguém corrige, ninguém diz não, mas essa felicidade não dura. Com o passar do tempo, algo estranho começa a acontecer. As crianças começam a mudar. Aos poucos, elas começam a se transformar em burros. Pinóquio observa, assustado. No começo não acredita, mas então percebe que também está mudando. Suas orelhas crescem, sua voz se altera, seu corpo começa a se transformar, é o resultado de suas escolhas. Um lugar que parecia perfeito escondia uma consequência terrível. Pinóquio, agora em desespero, tenta fugir. Ele percebe tarde demais que a ausência de limites não traz liberdade, mas aprisionamento.
E assim, ele é capturado e vendido, transformado em um animal de carga, ele é forçado a trabalhar, carregando peso, sendo tratado sem cuidado. Aquela vida de diversão desaparece completamente, substituída por esforço, dor e arrependimento. Esse é talvez um dos momentos mais duros de sua jornada, mas a história ainda guarda uma reviravolta. Após um tempo já debilitado, Pinóquio é abandonado no mar. Ao entrar em contato com o mar, sua forma de burro desaparece e ele volta a ser o boneco de madeira. Uma nova chance, ele carrega consigo o peso das experiências e das escolhas erradas. Ele começa a entender de forma mais profunda o valor das decisões corretas. E então, uma única ideia ocupa sua mente: encontrar Gepeto. Ele decide que precisa voltar para casa, pedir perdão, recomeçar. Durante sua busca, Pinóquio descobre que Gepeto também saiu à sua procura e acabou sendo engolido por um enorme peixe no mar. Sem hesitar, Pinóquio mergulha, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai encontrar, ele segue em frente. E dentro daquela criatura gigantesca, em um lugar escuro e silencioso, ele finalmente encontra Gepeto. O reencontro é emocionante. Depois de tudo, depois de tantos erros, tantas escolhas difíceis, eles estão juntos novamente, mas ainda precisam sair dali. Nesse momento que Pinóquio demonstra algo que antes não fazia parte dele: coragem, determinação, responsabilidade. Com esforço e inteligência, consegue encontrar uma forma de escapar, levando Gepeto com ele. Juntos, enfrentam o perigo. Finalmente conseguem voltar para a terra firme. E agora, pela primeira vez, Pinóquio não pensa apenas em si. Ele cuida de Gepeto, trabalha, ajuda, se dedica. A transformação começa a acontecer de dentro para fora. Agora me diga, você acredita que as dificuldades podem mudar uma pessoa de verdade? Agora você vai ver como essa história se encerra. E qual é a grande transformação que aguarda Pinóquio depois de tudo o que ele viveu. E assim, depois de uma jornada repleta de erros, aprendizados e desafios, chegamos ao momento mais transformador da história de Pinóquio. Agora, de volta à terra firme ao lado de Gepeto, tudo parece diferente. Não é mais aquele boneco impulsivo, desobediente e distraído que saiu de casa pela primeira vez. Algo dentro dele mudou profundamente. Pinóquio começa a agir de forma responsável. Ele passa a trabalhar todos os dias, ajudando Gepeto com dedicação. Não reclama, não foge de suas obrigações. Pelo contrário, ele se esforça. Cada tarefa cumprida é um passo em direção a algo maior. Mas não é apenas isso. Pinóquio também decide estudar. Mesmo com dificuldades, ele se compromete com o aprendizado. Ele entende, finalmente, o valor do conhecimento, do esforço e, principalmente, o valor do sacrifício que Gepeto fez por ele desde o início. E algo ainda mais importante, ele começa a pensar nos outros. Em um momento marcante, ao invés de gastar o dinheiro consigo mesmo, ele decide ajudar alguém que precisava. Sua transformação vem de dentro. E é exatamente nesse ponto que algo extraordinário acontece. A fada retorna. Observando tudo em silêncio, ela percebe que Pinóquio não está mais apenas tentando ser melhor. Ele se tornou melhor. Não por obrigação, não por medo, mas por escolha. E então, como reconhecimento por sua coragem, honestidade e dedicação, a fada realiza o maior milagre de todos. Pinóquio deixa de ser um boneco de madeira e se torna um menino de verdade. Esse momento representa a realização de toda a sua jornada. Ele finalmente conquista aquilo que sempre esteve buscando: tornar-se alguém de verdade. Gepeto, ao ver isso, se emociona profundamente. Seu sonho, que começou com um simples pedaço de madeira, agora se torna realidade. Eles não são mais apenas criador e criação, são pai e filho. E assim, a história se encerra com uma mensagem poderosa que atravessa gerações e continua atual até hoje. A verdadeira transformação não acontece de uma vez. Ela é construída através de escolhas. A cada erro, existe uma oportunidade de aprender. A cada queda, uma chance de se levantar.
E ser alguém melhor não depende de como você começa, mas das decisões que você toma ao longo do caminho. Pinóquio nos ensina que honestidade, responsabilidade e esforço são fundamentais para crescer. Atalhos podem parecer tentadores, mas trazem consequências. E que o amor, a paciência e o aprendizado são capazes de transformar qualquer história. Se você gostou dessa adaptação da obra As Aventuras de Pinóquio, não esqueça de se inscrever no canal Infantil Contos e Literatura. Deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que também amam histórias inesquecíveis. Até a próxima história. E assim termina mais uma grande aventura da literatura narrada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ajude mais crianças a descobrirem o poder dos livros. Inscreva-se no canal Infantil Contos e Literatura e ative o sininho para não perder nenhuma adaptação fiel dos maiores clássicos da literatura. Até a próxima história, onde a imaginação nunca tem fim.